Então, aqui na nossa cena, nós temos um cubo e uma esfera, e a gente vai entender quais são as partes que compõem os objetos em 3D em geral e quais os elementos que têm importância também na composição de uma cena como essa aqui. Então, vamos lá para o meu quadro negro. Então, aqui nós temos um cubo, que é parecido com o cubo que nós temos aqui na cena, mais ou menos isso. E a gente sabe que o cubo ele é uma figura geométrica compostas de diversos componentes que trabalham em conjunto. E o primeiro deles são os vértices, né, que são pontos no espaço. Quando se trata de 3D, todos esses vértices são pontos no espaço representados por x, y e z, e eles se conectam para formar edges, ou segmentos. Esses edges, em última instância, eles são a visão wireframe do objeto. Então nós temos os edges. E quando tem os vértices e os edges conectados, nós temos uma face. São as nossas faces. E geralmente quando a gente aplica um material no objeto 3D, isso tudo é refletido na face. Os edges e os vértices, eles não são afetados pelos materiais, somente a representação dos faces mesmo. E existem também mais dois componentes importantes. Deixa eu mudar a cor. O primeiro deles são as normals, ou nesse caso, face normals. Mas lembrando que os vértices também têm normals, então eu vou até desenhar aqui. É que geralmente no processo de modelagem a gente dá pouca atenção para os vertex normals. A gente se preocupa só com os face normals mesmo. E o face normals nada mais é do que a face da frente do objeto, né? Você pega uma face aqui, por exemplo, e desenha. A gente sabe que ela tem um lado da frente e um lado de trás, que é o lado oculto, né? Então a frente dela sempre para onde o normal está apontando. Geralmente o normal ele é perpendicular à face. O que eu quero dizer com isso? Se você tem, por exemplo, um polígono mais ou menos assim, tá? Eu estou olhando de lado aqui. Se você for realçar os normals dele, ele sempre está no ângulo de 90 graus em relação à própria face. Eu consigo mudar isso em alguns programas, mas eu não vejo o porquê. Então o normal sempre está perpendicular à face, né? Assim que eu sei onde é que é a parte da frente do meu objeto, né? E isso tem uma série de implicações, na verdade. A direção do normal influencia diretamente como a luz trabalha no objeto. Depois eu tento dar uma explicação bem por cima desse processo aqui. Então, só lembrando que isso aqui é uma anatomia básica de um objeto. Então, quando você vê um cubo na cena, não é simplesmente um cubo, existem diversos fatores trabalhando ao mesmo tempo para formar aquela ideia de um cubo. E mais uma vez, ressaltando que para tudo existe um custo, tudo que você cria existe um custo na memória do computador. Sempre que você cria um vértice, cria um ponto, aquilo é um ponto no espaço tridimensional, então ele vai precisar armazenar um valor numérico. E lembrando que tudo isso vai para a memória do seu computador. Então, além de você ter uma preocupação muito grande com a complexidade do seu modelo 3D, para que ele seja renderizado rápido, isso também reflete no tamanho que aquele objeto vai ocupar na memória. E tudo isso entra na conta na hora de você criar um objeto otimizado para um jogo. Então, ok, como eu falei, isso aqui não é novidade para muita gente, mas é bom recapitular. Ah, faltou um muito importante também, que são as UVs. As UVs também fazem parte do objeto, elas estão embutidas no FBX ou no OBJ que você carrega dentro de uma engine, né?
E a UV nada mais é do que uma transposição das faces e vértices do objeto 3D para um plano 2D, para você poder mapear uma textura no objeto, né? Então, se a gente fosse abrir o cubo aqui, seria algo mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, né? Aí tem a face A, face B, face C, seria algo mais ou menos assim. Enfim, mais ou menos isso aqui, certo? Agora, enquanto a cena, qual que é a anatomia de uma cena em 3D? Vamos ver. Então vamos dar uma olhada lá no Unity e dar uma analisada na cena. E a gente vê que no mínimo uma cena ela possui objetos 3D e uma câmera para renderizar todos os meus objetos, né, e dar o formato da cena para mim. Mas existem várias coisas acontecendo aqui sem que eu saiba. E vamos entender agora quais são essas coisas. Então aqui eu tenho uma representação da minha câmera e eu vou colocar uns objetos de teste aqui. Então tem uma esfera, tem um cubo, um triângulo. Você pode imaginar isso aqui como uma cena bem complexa, tá? Outra coisa, não estranhe minha voz no microfone, é que eu estou usando um filtro para cancelar o ruído de fundo e eu percebi que isso deixa a minha voz um pouco estranha, como se eu fosse gago ou disléxico, mas não é isso não, é que o filtro ele tá dando uma mexida bem grande no áudio e tá deixando realmente estranha a minha voz, mas tudo bem, é melhor assim do que o ruído de fundo. Então, ok, aqui a gente tem a nossa cena com diversos objetos e a minha câmera. E a câmera em si, ela possui algumas propriedades que é interessante eu entender quais são. O primeiro delas é o Field of View, vocês já devem conhecer, que é basicamente a abertura da minha câmera, que aqui no Unity eu já consigo ver mais ou menos onde é que fica, né, o FOV. Se eu aumentar, você vê na hora o resultado disso. E o campo de visão nada mais é do que eu estou dizendo para o Unity se ele deve incluir mais objetos na cena ou excluir. Então, se eu aumento o campo de visão, eu incluo mais objetos na cena, então automaticamente ele reduz o tamanho de todo mundo, né? Como se ele estivesse fazendo um processo de esticagem aqui, né? Ele estivesse pegando e esticando todo mundo para poder caber no frame de renderização. Então, esse aqui é o Field of View. Eu não sei se muitas pessoas mexem nisso, eu mesmo não mexo. Eu deixo o valor padrão mesmo, que é 60. E um muito importante também, outra propriedade importante, são o near plane e o far plane. Então tem o near e o far plane também. E o near e o far plane são duas faces que eu posiciono na frente da minha câmera e o interior delas forma um cone para mim. Forma um trapézio, na verdade, que é esse trapézio aqui. Esse trapézio define o que vai ser renderizado no meu jogo. Esse trapézio é conhecido como Frustum View. Frustum View. Isso aqui ele é bem interessante, porque se você tem, por exemplo, um jogo que tem um cenário muito grande e você consegue enxergar muito longe, quer dizer que o far plane ele está bem distante do começo da câmera. Ele pode estar, por exemplo, a 1.000 unidades de distância da câmera, que no Unity seriam mais ou menos 1.000 metros, né? Daria 1 quilômetro de distância. Então, quanto maior é o seu far plane, mais objetos ele renderiza e mais carga tem para ser processada no seu jogo. Então, quando a gente mexe no near plane e no far plane, a gente consegue fazer um balanço mais ou menos do que a gente quer que seja renderizado. E um truque interessante desse far plane é o seguinte: quando você tem, por exemplo, uma cena muito grande, com prédios e fundo, montanhas, etc., você pode regular o far plane
para não incluir todos esses objetos, né? Incluir só o que for necessário para contribuir para o render. Então você tem aqui uns prédios na frente, uns prédios atrás. Então você pode reduzir o farplane para que ele fique, vai, 500 metros, 500 unidades da origem da minha câmera. E tudo que está além disso ele não renderiza. Só que a gente pode usar um truque, que inclusive foi usado no Silent Hill originalmente, que é colocar um efeito de fog. Então ele coloca uma neblina para esconder essa parte que não está renderizada. Para conforme a câmera for andando e revelando os objetos que estão além do farplane, né, e que começam a entrar para dentro do farplane, eles não apareçam de uma vez, eles não popem simplesmente. E seria algo parecido com isso aqui, ó. Cadê o meu farplane? Aqui, farplane. Se eu reduzir muito o farplane, vai 50 metros, por exemplo, e vou pegar esses objetos aqui e vou aumentar significativamente. Notem como eles simplesmente aparecem do nada na minha cena, né? Isso não é legal. Então, geralmente, quando você tem esse tipo de recurso, você joga um fog e eles não aparecem de uma vez, né? Eles aparecem aos poucos. E o curioso é que isso é um recurso que é realmente usado para evitar esse problema. E se tratando do Silent Hill, ele ficou tão legal que acabou virando uma marca registrada da franquia, né? Então, a neblina que foi usada na cidade nada mais era do que um recurso para evitar que as coisas popassem na tela de uma vez. E ficou tão legal que resolveu fazer parte do ambiente, né? Então todo jogo agora do Silent Hill tem aquela neblina na cidade, que não é mais só por isso que ela existe, né? Ficou meio que fazendo parte do estilo deles, mas enfim. Então nós temos aqui os nossos objetos na câmera, o Near Plane e o Far Plane. E o Near Plane ele impacta em quão próximo a câmera pode chegar de um objeto. Se eu pegar, por exemplo, o Near Plane dessa câmera aqui e jogar para 2 metros, 2 unidades, você vai ver que a câmera não consegue se aproximar muito do objeto. Ela perde o objeto de vista. Deixa eu colocar 5 metros, por exemplo. Tá vendo? Na câmera preview. Então isso é ruim. Se você tem um jogo onde o personagem encosta numa parede, isso não é aconselhável. É sempre bom você deixar o Nier na distância mínima, que assim você pode chegar bem perto dos objetos e não ter esse problema de que eles desapareçam, né? Então, recapitulando, a gente tem o Near Plane e o Far Plane, e eles definem o Frustum View. E agora a gente vai falar de uma outra característica importante, que é o cooling nos jogos. Então vamos entender agora o processo de cooling, que nada mais é do que o processo de otimização, de renderização dos jogos. E existem vários tipos de cooling, né? Vamos ver um por um. O primeiro deles é o chamado de Frustum Cooling. E o que que ele é? Você tem um objeto dentro do Frustum View, né, dentro do meu campo de visão da câmera, ou seja, entre o Near Plane e o Far Plane. E à medida que esse objeto sai do meu Frustum View, ele é renderizado parcialmente, né? Então ele pega e elimina essas faces do objeto e pega as faces que estão do lado de dentro e quebra em triângulos menores para poder renderizar. E esses caras aqui, então, a engenharia não perde tempo mandando essas faces para a GPU para serem renderizadas. Então é isso que ele faz, né? É uma maneira de ignorar todos os objetos que estão do lado de fora da cena, né? É aquela coisa que a gente viu na aula anterior, que eram os prédios que podem ficar longe, os objetos que estão fora de foco. Enfim, tudo isso vai para o Frustum Cooling. Que também tem outro nome, ele tem um nome de Contribution. Contribution Cooling. Ou seja, tudo que não está contribuindo para a cena, ele vai para o cooling, né? Ele vai ser cortado. Então a gente tem esse cara, a gente tem também um que a maioria conhece, que é bem visível, que é o Backface Cooling.
Ou seja, todo objeto ele tem um lado de fora e um lado de dentro, né. O lado de fora é para onde o normal aponta, e todo lado de dentro ele não processa. Isso você consegue perceber aqui no Unity, por exemplo, quando você cria um plane. Então nós temos o plane aqui, e o eixo Z dele é o mesmo eixo o eixo do Z não, o eixo Y dele. Por coincidência, é o mesmo eixo para onde o normal se projeta. Então você vai ver que a face da frente dele, né, a face do normal é essa, e essa aqui não aparece. Então isso aqui que é o backface culling, ele ignora a parte de dentro do objeto. Você vai criar, por exemplo, um vidro ou um objeto que precisa da face da frente e a de trás, ou uma bandeira, por exemplo. O que as pessoas geralmente fazem é criar um shader que renderiza as duas faces do objeto, ah, o normal positivo e o normal negativo, ou elas duplicam a face e rotacionam, de forma que pareça que o objeto tem a face da frente e a de trás, né? Que é um truque, basicamente, mas funciona do mesmo jeito. Enfim, então esse é o backface culling, né? Ele vai ignorar tudo que está do lado de dentro da face. Tem outro também que é um bem sofisticado e o Unity tem suporte para ele também, que é o Occlusion Culling. E o Occlusion Culling o que é? É quando você tem um objeto A e um objeto B, e o objeto A ele esconde o objeto B. Então, se você traçar o raio de observação a partir da câmera, você consegue enxergar o objeto, e às vezes você enxerga parte do outro objeto, mas o que for escondido pelo objeto A, ele também não renderiza. O que ele faria? Ele renderizaria somente essa parte aqui. Esse aqui é o Occlusion. Occlusion Culling. E ele tem uma desvantagem, esse Occlusion Culling. Até onde eu sei, onde eu usei, ele é muito aplicado quando você está criando um level complexo. Por exemplo, uma fase de um level onde você tem diversas salas, por exemplo. Supor que esse aqui é o seu level visto de cima e aqui é o seu personagem. E a câmera, né, a gente sabe que fica acoplada na cabeça do personagem, né, na maioria das vezes. Nossa, que câmera horrível, peraí. Então você tem o seu raio de visão aqui, que é o da câmera, e você sabe que num level você tem paredes e do lado de uma parede você tem um cômodo com objetos. Então, se você tem, por exemplo, o Occlusion Culling habilitado, a sua câmera vai esbarrar nas paredes e não vai renderizar nada que está do lado de dentro dela. É como se ela batesse um raio, ela disparasse um raio, e esse raio refletisse, né? Então, como é um raio que sai da câmera, bate numa superfície e não atravessa, todo objeto que não for atravessado por esse raio ou por esse cone de visão, ele não renderiza, por mais que ele esteja dentro do occlusion, do frustum view. Então isso é muito usado quando você tem um level cheio de portas e salas, e você só quer renderizar quando uma porta for aberta, por exemplo. Se o cara não abrir uma porta de um corredor, ele não vai renderizar os móveis que estão lá dentro, não vai renderizar a luz. E isso é bem racional, né, se a gente parar para pensar. O que não está visível, eu não preciso renderizar. Isso tem uma desvantagem que, para eu poder usar esse recurso, todas as geometrias que fazem parte da cena, elas precisam ser estáticas. Ou seja, elas não podem se mover durante o jogo. Até onde eu sei, se bem que o Unity deve ter implementado algum sistema dinâmico de occlusion cooling, onde os objetos podem se mover e, ao mesmo tempo, eles fazem parte desse sistema de exibição ou de esconder o objeto, né? E por que isso é importante? Porque, como todo objeto ele ocupa uma posição em um espaço na cena, para você criar um sistema de occlusion cooling, você precisa mapear todas as posições e dimensões e usar somente a câmera como ponto móvel para que você não tenha que recalcular todas as posições dos objetos a cada frame.
Isso seria muito custoso. Então, geralmente o Unity ou as engines em geral, elas pegam esses objetos estáticos, armazenam a posição e dimensão deles, de todos eles na memória, para que a câmera simplesmente compare a posição dela e do Frustum View com a desses objetos, sem ter que recalcular tudo de uma vez. Por isso que você não pode, por exemplo, usar isso num objeto que se move, ou usar isso num personagem. Até onde eu sei, a limitação é essa, né? Então esses são os sistemas de cooling, né? Ou seja, de otimização de geometria na cena, para que você renderize só o que faz parte da cena mesmo.